Olá, gente. Meu nome é Ana. Eu sou colaboradora do projeto Ensino em Clube do Cefet Rio de Janeiro, Campus Nova Iguaçu. Nesse mês de julho, a gente vai falar sobre história do cinema mundial. Então, vamos focar em alguns movimentos e escolas cinematográficas. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre o primeiro cinema. Mas antes de começar, eu queria pedir para que vocês se inscrevessem aqui no canal, dessem um like no vídeo e também seguissem a gente no Twitter e no Instagram. Nosso perfil é @encineclube. Bom, para começar, vamos ao dia em que ocorreu a primeira exibição pública do cinematógrafo dos irmãos Auguste e Jean-Louis Lumière. Foi no dia 28 de dezembro de 1895. Eles apresentaram um programa com vários curtas, que deu aproximadamente 40 minutos. E essa data é a que marca o nascimento do cinema, porque ela envolve o projetor, a tela, o filme, a plateia e o ingresso pago. Esse período que a gente chama de primeiro cinema começa em 1895 e dura aproximadamente 10 anos. Um historiador chamado Tom Gunning deu a nomenclatura para esse primeiro cinema de cinema de atrações, porque os filmes dessa época ainda não eram narrativas, não era o cinema clássico narrativo, que é o que a gente tem mais contato. Era um cinema que era feito para maravilhar o espectador, porque a gente não pode esquecer que a imagem em movimento foi um acontecimento para aquela época. Então as pessoas realmente ficavam maravilhadas quando elas viam um curta dos irmãos Lumière ou de qualquer outro cineasta da época. Inclusive tem a história de que quando eles exibiram o trem chegando na estação, as pessoas saíram correndo, ficaram meio chocadas achando que o trem iria atropelá-las. Isso pode ser um pouco exagerado, mas faz parte também. Os filmes dos irmãos Lumière e vários dos filmes da época mostravam cenas do cotidiano das pessoas. Então era o trem chegando na estação, lavadeiras, né? Os trabalhadores saindo da fábrica, uma cena na rua. Então o cinema um pouco documental, porque mostrava exatamente o cotidiano. E tinha outras cenas também filmadas em outros países. Por exemplo, o mar. Filmavam muito o mar, porque na cidade as pessoas não eram acostumadas a ver praia. Então era interessante as pessoas verem o mar, elas se interessavam por isso. E também tem cenas de circo, coisas assim. Esse começo do cinema também não era o cinema sozinho. Ele era mostrado em espaços que tinha circo, tinha teatro, tinha dança. E aí mostrava-se também um filme. As pessoas não pagavam o ingresso só para ver o filme. Muitas vezes elas pagavam para estar presentes em um lugar que tinha várias outras atrações. Tem um filme, um documentário que se chama Lumière, A Aventura Começa, do cineasta Thierry Frémaux, que faz uma homenagem aos irmãos Lumière. São 90 minutos de filme e neles o diretor mostra para o espectador vários curtas dos irmãos e ele narra, analisando a importância desses curtas para os cineastas que a gente conhece hoje em dia, como Spielberg, Scorsese, o John Ford. E é interessante porque ele narra falando sobre o enquadramento, as sombras, os personagens, as atuações e mostra mesmo o quanto os Lumière foram pioneiros desse primeiro cinema. Além dos irmãos Lumière, vale a pena falar de outras duas figuras. A primeira é o Georges Méliès, que era um mágico que assistiu aos filmes dos irmãos Lumière e ficou apaixonado e doido para fazer outras coisas com o cinematógrafo. E o Georges Méliès começou a fazer filmes que contavam, de certa forma, uma história. Mas o foco dele ainda era maravilhar o espectador, porque eram cenários grandiosos. Os personagens dos filmes, tem um que é um mágico, eles estão sempre falando com quem está vendo. Então eles quebram a quarta parede, que a gente chama do cinema, né? O personagem falava com o espectador o tempo todo, mostrava para onde o espectador tinha que olhar. O Méliès fazia muito isso nos filmes dele, que contavam uma historinha, mas estavam o tempo todo voltados para o espectador. E outra pioneira é a Alice Guy Blaché, que ficou esquecida por muito tempo, mas os filmes dela estão sendo redescobertos.
E ela também fazia mais narrativas, mas como foco no espectador também. E são filmes muito interessantes de se ver. Tem um documentário sobre ela que se chama Alice Guy Blaché, a história não contada da primeira cineasta do mundo, e é muito interessante, vale a pena assistir. É importante falar que o cinema de atrações não acabou lá no começo do século XX. Ele continua até hoje, ele foi adaptado para o que a gente conhece hoje como cinema clássico narrativo. Então a gente tem várias cenas em filmes que elas se encaixam como cinema de atrações, porque elas não colaboram muito com a narrativa e são mais para que o espectador fique de boca aberta com os efeitos especiais ou com a dança, para maravilhar o espectador. Então tem muitos filmes hoje em dia que misturam o cinema de atrações e o cinema clássico narrativo. Não só hoje em dia, isso aconteceu desde o começo do cinema clássico narrativo, porque maravilhar o espectador também é um objetivo das produções audiovisuais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sigam a gente nas nossas redes sociais, deem um like aqui e até o próximo.